Vem cá, deixa eu tentar te explicar um pouquinho do que é a homeostase. Bom, imagina que o corpo humano funciona como uma cidade inteira, tentando continuar funcionando o tempo todo. Mesmo quando tá calor, tá frio, quando você come, corre, dorme ou fica doente, o corpo tenta manter tudo estável por dentro. E é exatamente por isso que a gente chama de homeostase. A homeostase é a capacidade do organismo de manter uma estabilidade interna, mesmo com mudanças acontecendo o tempo todo. E detalhe, isso não significa equilíbrio absoluto. O corpo, ele não tenta deixar tudo igual. Ele tenta manter condições adequadas para funcionar. Por isso, a gente fala que a homeostase é um estado de estabilidade dinâmica. Dinâmica porque o corpo está se adaptando o tempo todo. E um dos principais responsáveis por esse controle é o hipotálamo, uma região do cérebro que funciona quase como um centro de comando. Ele ajuda a monitorar coisas como temperatura corporal, fome, sede e várias outras funções importantes. E como o corpo faz isso? Bom, ele monitora constantemente o ambiente interno. Quando alguma coisa sai do padrão, ele percebe essa alteração e tenta corrigir. Por exemplo, se sua temperatura aumenta demais, o corpo começa a suar para diminuir o calor. E se a glicose cai, mecanismos entram em ação para aumentar novamente. O organismo está sempre tentando voltar para uma faixa adequada de funcionamento. Esse processo normalmente acontece através da chamada retroalimentação negativa, também conhecida como feedback negativo. No feedback negativo, a resposta do corpo combate o estímulo inicial, ou seja, se algo aumenta demais, o organismo tenta diminuir, e se diminui demais, ele tenta aumentar. É o principal mecanismo homeostático do corpo. Mas existe também a retroalimentação positiva, que funciona de forma diferente. Nesse caso, a resposta reforça ainda mais o estímulo inicial. Isso acontece, por exemplo, no parto. E as contrações estimulam a liberação de substâncias que provocam ainda mais contrações até o nascimento do bebê. O mesmo acontece na coagulação sanguínea. E outra coisa importante é entender os líquidos corporais. O líquido intracelular, chamado de LIC, fica dentro das células. Já o líquido extracelular, o LEC, ele fica fora das células e funciona como uma espécie de ponte entre o meio externo e o interior celular. E é principalmente esse líquido extracelular que a homeostase monitora. E além disso, as células precisam se comunicar o tempo inteiro para que tudo funcione de forma coordenada, né? Essa comunicação, ela pode acontecer através de sinais químicos e elétricos. Existem sinais autócrinos que atuam na própria célula que os produziu, sinais parácrinos que agem em células vizinhas, neurotransmissores liberados pelos neurônios e hormônios que são lançados na corrente sanguínea e conseguem agir em diferentes regiões do corpo e distantes, tá? Tudo isso acontece por meio de vias de sinalização. Uma molécula, ela se liga a um receptor de célula que ativa mecanismos internos e gera uma resposta. Ou seja, a homeostase, ela depende de monitoramento, comunicação, adaptação constante, tá? E talvez a parte mais interessante seja justamente essa. O corpo humano, ele nunca tá parado. Mesmo em repouso, ele tá trabalhando o tempo todo para manter você vivo e funcionando da melhor forma possível. E é isso.